Magdalena Solis foi uma serial killer que liderou uma seita oculta mexicana, conhecida como a Grande Sacerdotisa de Sangue. Ela causou o estrago de 8 assassinatos, mas de acordo com algumas fontes, a quantidade de vítimas alastrou a 15 pessoas constatadas. Suas atrocidades foram cometidas na pequena comunidade de Yerba Buena, perto da cidade de Monterrey, no estado do México de Nuevo León. A serial killer ficou conhecida como vampira por sua insaciável sede de sangue. Rala Kif, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal, porque eu amo estar na companhia de todos vocês, tá bom? E para você que é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like e ative também o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu posto vídeo novo no canal, o YouTube vai estar te recomendando e te atualizando. Beleza, pessoal? Agora, sem mais conversa, sem mais delongas, e vem comigo para nossa história de hoje, que é o que mais interessa. Magdalena era de família pobre e muito humilde. Aparentemente, ela começou a praticar a profissão mais antiga do mundo, em idade muito precoce, ocupação na qual permaneceu até a sua união, junto com seu irmão Eleazar Solis, na seita de Santos de Caetano Hernandes, em 63. Os irmãos Santos e Caetano Hernandes, que já tinham uma ficha criminal, chegaram à pequena cidade de Yerba Buena, no distrito de Tamaulipas, no México. O lugar era uma comunidade muito carente e pouco estudo. Então eles aproveitaram disso para enganar a população, dizendo ser deuses incas, muito poderosos, e se os aldeões não os adorassem e os dessem tributos, a vila seria destruída. Os irmãos procuravam garotas de programa para os ajudarem com a farsa. Foi assim que encontraram Magdalena. Eles diziam que a garota era uma reencarnação de uma deusa inca. Ela ficou deslumbrada e desenvolveu a ilusão religiosa e pediu para fazer parte da seita. Depois de sua admissão na seita, Magdalena Solis desenvolveu uma grave psicose teológica. Ela passou a ser uma fanática religiosa que sofria delírios religiosos e de grandeza. Isso se expressava, meus amigos, com o consumo de sangue de suas vítimas e o terrível sadismo com que realizava os seus crimes. Há uma banda de rock belga que possui o nome dela, inclusive por uma homenagem. Sob seu comando, os rituais se tornaram cada vez mais macabros. Quando a sacerdotisa se apaixonou pelo consumo de sangue e sadomasoquismo. Então começou então a fazer sacrifícios humanos durante suas performances, além de praticar grandes orgias após a cerimônia ser encerrada. Então, após seus 2 primeiros crimes, suas atrocidades aumentaram cada vez mais, tornando-a mais sedenta e raivosa. Entediada com as crueldades simples, ela começou a exigir sacrifícios humanos. Ela concebeu um ritual de sangue. O sacrifício, que era sempre de um membro desistente, golpeava brutalmente a vítima e queimava e exigia que todos os membros do culto a cortassem e esquartejassem. Mais tarde, ela começou a praticar a sangria, na qual a vítima sangra até a morte. Sua seita era formada em base nos fundamentos da mitologia asteca. O sangue era considerado o único alimento digno para os deuses naquela época. Por isso, o ritual preservava a sua imortalidade. Sendo assim, a deusa precisava beber sangue para permanecer eternamente jovem. Magdalena se considerava a suposta reencarnação da deusa asteca Calclique. Sua crueldade durou 6 semanas seguidas,
no ano de 63. Nesse tempo, 4 pessoas morreram dessa forma terrível e com sangue drenado. Nos últimos sacrifícios, chegaram a drenar o coração das vítimas vivas até se esgotar. Alguns membros começaram a temer o comportamento da mulher e mostraram desejo de sair do grupo. Então a serial killer ordenou que os 2 fossem linchados até a morte por seus seguidores fiéis. A patologia dela só aumentou depois disso. O que era praticamente simples se tornaram elaboradas torturas. Magdalena criou um ritual de sangue no qual o sacrifício era uma pessoa ser espancada, queimada e mutilada por todos os outros membros do grupo. No final, a mulher e os Hernandes brindavam em grandes taças o líquido vermelho viscoso, como se fosse vinho. Os assassinatos ocorreram durante 6 semanas em 1963 e estima-se que mais de 50 pessoas morreram durante os processos. A seita se tornou um ciclo de abusos, controle mental e assassinatos, meus amigos. A seita só foi descoberta quando o morador da região de 14 anos, apenas, Sebastião Guerreiro, atraído pelas luzes e o barulho que saía de uma caverna, testemunhou um dos rituais em andamento. O menino correu até a delegacia mais próxima da cidade, de Vila Grã, e disse ter encontrado vampiros na vida real. Os policiais ficaram meio céticos no começo, né? Sem meio que acreditar. Mas o investigador Luiz Martinez foi até a cidade para ver o que assustava tanto o garotinho. Ao chegar ao local, o investigador e o menino foram mortos por Magdalena e seu irmão. Quando foi notado o desaparecimento dos 2, viaturas chegaram à região para prender os culpados. Ao ir até a caverna, eles encontraram os restos mortais do agente e de Guerreiro e decretaram a prisão dos membros na hora. Os irmãos Hernandes foram mortos durante a fuga, enquanto Magdalena e Eleazar foram condenados a 50 anos de prisão, cada um, mas apenas por 2 homicídios, pois não se pode comprovar suas participações nos outros 6 assassinatos, já que todos os membros do culto presos se recusaram a depor na época. Esse caso, meus rabibes, é um exemplo extremo de manipulação religiosa e de abuso e de poder. Os líderes que aparentemente, parecem ser carismáticos, pessoas de Deus, dispostos a ajudar as pessoas, na verdade, por trás dessas máscaras, não passam de pessoas com intenções obscuras que se aproveitam da vulnerabilidade e da fé das pessoas para cometer atrocidades. É por isso que eu digo, tomem cuidado com quem vocês confiam e com quem vocês ponham as suas fés, porque às vezes as pessoas, por detrás daquela aparência boa e angelical, pode estar aí um serial killer. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que fique de alerta para todos vocês também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. E a gente se vê no nosso próximo caso. Que todos passem um excelente fim de semana. E eu espero vocês no nosso próximo caso. Beijo, meus amigos. Fui!